Anônima de Tu aqui para vocês, graça e paz. Hoje vamos estar falando aí, da ineficácia do batismo, vamos estar falando sobre o batismo, um tema aí muito polêmico no meio evangélico. E esse vídeo aqui eu preparei exatamente para os maduros na fé, só para aqueles que são adultos na fé, que querem e que precisam se alimentar de um alimento sólido, de um alimento rico em vitaminas, em minerais. Brincadeiras à parte. Por que eu escolhi essa palavra, a ineficácia do batismo? Por que eu abordei esse tema? É porque nos dias de hoje, nós, a geração pós-cruz, nós que não somos judeus, nós que não temos parte com Jesus de Nazaré, e sim com Cristo ressuscitado, nós que fomos libertos de toda a religiosidade, de todos os dogmas, de todos os rituais, de todos os rudimentos. E falando em rudimentos, é exatamente o que é o batismo, esse batismo que a gente vê aí dentro das igrejas, esse batismo nas águas, como dizem, Ele é um rudimento, é uma obra morta, que tinha, na verdade, uma única finalidade: preparar o caminho para aquele que viria e veio. E nenhum profeta se batizou. Isaías, Jeremias, Oséias, nem Moisés se batizou. Adão não se batizou. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. E voltando do porquê que eu usei a palavra ineficácia, porque é totalmente ineficaz. E eu vou te provar o porquê. Quem cumpre esses rudimentos hoje, automaticamente está anulando a cruz de Cristo. Anula o feito naquela cruz. E neste momento eu convido você aí que me ouve. Eu vou pedir para você, por favor, pega aí a sua Bíblia, abra ela e juntos nós vamos aqui. Vai ser um vídeo longo e juntos nós vamos estar aí verificando, eu aqui, você aí, para não falarem que eu estou lendo outra Bíblia ou que eu estou pegando palavra e um versículo fora de contexto. Então vamos lá, eu espero aí que você consiga também estar junto comigo. Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim. Aqui é Paulo, dizendo à igreja de Corinto: por que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho? Não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Pronto, gente, tá aí. Tá aí onde eu queria chegar e aí onde a gente vai começar hoje a falando. Quero que vocês prestem muita, mas muita atenção. E que você vá aí seguindo na tua Bíblia, que eu vou aqui seguindo a minha, ok? Paulo disse isso à igreja de Corinto lá na primeira era cristã. Exatamente o que a gente acabou de ler. A igreja de Corinto, a igreja primitiva, ela estava naquele momento, naquele time da história, ela estava tendo uma contenda no meio deles. Ela estava sendo ali dividida, E para deixar claro essa minha afirmação aqui, abram lá em 1 Coríntios 1, no verso 11, que diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado à casa de Chloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Naquele meio havia sim essa contenda, havia toda essa bagunça no meio deles, no meio ali daquela comunidade, Paulo trazendo às claras o que eram essas divisões, ele fala lá no capítulo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Aqui está deixando nítido e claro de que havia uma divisão entre eles
E é a divisão que hoje nós vemos também que existe, né, no meio evangélico, aí no meio das igrejas. Os crentes usam isso nos dias de hoje. Eu fui batizado na igreja tal, pelo pastor tal, que é meu pai na fé. Outros dizem, não, eu já pertenço a outra denominação tal, e eu fui batizado pelo pastor aquele outro. Não é assim? É exatamente assim que funciona nos dias de hoje. Por isso, hoje, eu e você, nós não temos igreja. Quem tem igreja é Cristo. E Ele tem uma única igreja, onde eu e você fazemos parte dela. E juntos, ok? Prestem muita atenção. Juntos, nós formamos a única igreja e que ela não está dividida. Onde é exatamente Ele quem governa, onde Ele é o pastor e único pastor. Nós estamos todos iguais, importantes, na mesma forma, na mesma importância. Nós todos estamos no mesmo nível, ninguém melhor do que ninguém, ninguém maior do que ninguém, e sim iguais perante ao Pai. Simples assim. Difícil de entender isso, gente? Essa divisão na igreja se dava na época de Paulo exatamente por essa ideia de ter pai na fé. Um foi batizado por Pedro lá naquela época, outro foi batizado por Apolo. E por isso que Paulo faz essa pergunta: fostes por acaso batizados em meu nome? E olha o que Paulo diz no verso 14. Ele diz assim: dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Aqui ele confirma também que todo esse rebuliço era por conta do batismo. Toda essa contenda era ao redor desse rudimento. Reparem a forma como Paulo diz aliviado. Ele diz, né, que ele não batizou tantas pessoas, e sim os nomes que ele cita ali, né? Gaio e Crispo. E reparem que hoje, né, nos dias de hoje, sobram nesses pseudos pastores um orgulho enorme. Eu batizei 2.000 pessoas, eu ganhei para Cristo almas, 5.000 pessoas foram batizadas. Nos nossos dias é assim. E a maior glória quando um ser entra na piscina regã ou num brejo, porque eu fui no brejo. É assim, eu batizei fulano, eu batizei ciclano. Gente, o que é mais estranho nessa patifaria toda, o que te faz se batizar nesse meio é o fato, muitas vezes, de você estar privado de viver algumas situações. Por um exemplo, se você não for batizado, você não pode ceiar no meio deles, porque só pode tomar a Santa Ceia quem é batizado, ok? Não pode fazer parte de nenhum tipo de ministério de louvor. Que mais? Não pode receber nenhum tipo de cargo. Mas se você parar para analisar, dizimar pode. E é estranho, né? Para ser dizimista fiel não precisa de batismo, não. Aí você para pensar, né? Eu tô inventando, gente. É realidade isso dentro das igrejas, não é? Lá no verso 15, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, ele diz: batizei também a casa de Estefanas, além destes também não me lembro se batizei algum outro. Paulo diz isso, né? E aí você para pensar, tá vendo como Paulo batizou? Muitas vezes pode estar me perguntando, aí Paulo batizou, né? A casa de Estefanas, Estéfanas, como quiser aí dizer. Sim, exatamente, ele batizou, mas vocês estão vendo o alívio dele em saber que batizou a poucos? Por quê? Porque quando Paulo se converteu, ele se converteu lá na igreja primitiva. Paulo jejuou, ele se converteu em uma igreja de lei, porque era o que predominava naquele momento. Não havia graça. Paulo ainda não tinha sido levado ao terceiro céu, ele não havia ainda recebido instruções do Cristo ressuscitado.
Ele era, na verdade, um menino na fé, como nós também éramos. Ele agia como menino, ele fazia parte da igreja onde Pedro, João e Tiago eram líderes. E Paulo, até chegar em um amadurecimento, demorou um tempo. Ele ficou ali vivendo com eles, vivendo como eles, né? E é por isso que ele deixou registrado. E é uma das expressões mais incríveis que Paulo deixou quando ele diz: quando eu era menino, fazia coisas de menino. E que coisas são essas? Batizou Timóteo, circuncidou Timóteo, jejuou. E quando Paulo chega a um nível de amadurecimento espiritual, quando ele sofre aí na sua mente aquilo que nós sofremos, uma metanoia vinda da parte de Deus, quando ele recebeu a revelação que ele pega Silas e passa a viver a graça de Deus, ele disse: eu deixei as coisas próprias de menino. E lá no verso 17, ele diz mais: e não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, se a gente parar para analisar, se Paulo tivesse sido enviado para batizar, ele estaria anulando a cruz de Cristo. Nós que já nascemos pós-cruz, sabemos então que na graça de Cristo de lá para cá o batismo foi na cruz. Se você aí que aceita tomar um banho na piscina, você está anulando a cruz de Cristo. Se você acha mesmo que a água de uma piscina tem o poder de purificar, por favor, você anula através desse ritual que Cristo fez na cruz. O sangue dele que foi puro, ele derramou, de nada serviu se você cumpre esses rudimentos. Sem contar que tudo isso foi feito exclusivamente para um povo, os judeus. Mas aí a gente sabe que é um assunto para um outro vídeo. Então, aqui hoje eu estou para confirmar e afirmar isso para você, que o batismo nas águas teve a sua eficácia antes da cruz. E que hoje, nós aqui no século 21, pós-cruz, o batismo nas águas é totalmente ineficaz e uma perda de tempo. Que tem a sua finalidade de prender debaixo desse ministério pastoral fajuto que existe hoje nos dias de hoje. Então, até a cruz, o sangue ainda não havia sido derramado. E quando o homem pecava, João Batista batizava, prestem bem atenção, para arrependimento de pecado. Inclusive, isso era um ritual que se dava até muitas vezes, várias vezes ao dia. O cara pecava, procurava João, e assim acontecia sucessivamente. Diz que de acordo com o pecado, o sacrifício oferecido quando fosse um novilho ou um cordeiro, ele deveria ser lavado até as entranhas. Ou seja, ele deveria ser mergulhado por inteiro. E de acordo com essa justiça, João Batista, quando estava lá no Jordão, e ele avistou o Senhor vindo em direção dele, e ele disse: este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele diz que não seria mais o cordeiro que seria lavado, mas que era ele. Por todos os cordeiros que foram lavados e entregues como sacrifício, apontava para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, que era Jesus de Nazaré. Que em certo momento, quando ele chega até João, onde João Batista está à espera dele, ele diz: olha que passagem mais linda. Se isso não tem o poder de mexer com você, se isso não tem o poder de te dispensar todo o amor do mundo que ele dispensou sobre as nossas vidas. Ele chega até João e ele diz: ora, mas eu quem deveria ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus diz a ele: não, eu estou aqui em cumprimento da lei, porque Jesus de Nazaré era o cumprimento da lei. E ele tinha que passar por aquele ritual.
O Cordeiro de Deus, e não mais um animal como era de costume judaico. Inclusive a lei dizia que o cordeiro teria que ser lavado até as entranhas. E foi exatamente o que João Batista fez. Ele o mergulhou inteiro no Jordão. E hoje existe um jargão, desses pseudos pastores que diz: mas se você não lavar, você não tira o pecado das pessoas. Meu Deus do céu, gente. Santa ignorância. De que pecado Jesus estava sendo lavado quando o batizou? Qual foi a frase de João Batista? Eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou ou ainda vai tirar? Lá em Mateus 3,11 ele diz assim: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. E vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu lhe pergunto hoje: que espírito foi esse? Que fogo foi esse? Porque que hoje, nos dias de hoje, ainda os pastores continuam batizando com água. Então significa que os mais poderosos ainda não veio? E eles ainda fazem pior, batizam na piscina Regã, nos dão um certificado de batismo para selar esse ritual, e que você faz parte aí, você passa a fazer parte da igreja deles. E que se pensar em sair dela, você pode perder a salvação. João Batista, o último profeta da lei, ele batizava com água para o arrependimento, porque o sangue ainda não havia sido derramado, e depois desse evento da cruz, ali eles foram lavados, eles foram remidos, eles foram regenerados. E por que eu falo eles? Porque nós, eu e você, não estávamos naquele evento. Nós nem havíamos nascido ainda. Nós nascemos pós-cruz. E hoje podemos declarar que o nosso espírito está perfeito. Lembrando que essa lavagem, esse banho que um dia nos deram, não serve e não serviu absolutamente para nada. Porque esse banho em nossa carne não teve e não tem poder nenhum para purificar nada. Porque a carne nunca irá se purificar. Ela não se converte ao Senhor nunca. Agora o batismo com o Espírito Santo, sim. Porque foi no meu espírito e não na minha carne. E por isso que hoje eu afirmo sem medo e com toda a convicção: estamos em espírito perfeitos diante do Pai. Vai ter alguns aí que vão querer me refutar com Atos dos Apóstolos 2,38, que já era pós-cruz, mas diz que Pedro batizava. Pedro e os demais apóstolos não tinham a revelação da graça, gente. Revelação essa que só foi dada a Paulo, alguns anos depois. E por isso que eles continuavam batizando e falando que a purificação era por meio do batismo nas águas, ignorando o feito daquele que era o mais poderoso que haveria de vir, que veio e que cumpriu a lei. E batizou com o Espírito e fogo. Mas infelizmente até os dias de hoje os crentes têm cumprido esse ritual, ignorando o que Cristo fez. Eu afirmo mais uma vez e mostro para vocês que quando vocês se batizam, vocês anulam a obra perfeita de Cristo naquela cruz. Abram a Bíblia de vocês, Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Eu pergunto para vocês, foi na cruz ou não foi na cruz? Por que hoje os pastores batizam na água? Gente, me explica isso. A não ser, como eu falei, que sejam talvez israelitas ou que ainda estejam vivendo antes da cruz, o que é impossível. Porque o batismo teve a sua eficácia para aquele povo daquela época.
Eu não tenho tempo aqui de ler todos os versículos, mas eu quero que vocês leiam aí na Bíblia de vocês, no verso 4 e no verso 5. Olhem o que diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele, nosso velho homem. Eu pergunto a vocês, nosso velho homem ficou na piscina regã ou ficou na cruz? Essa verdade não é minha, não sou eu que estou falando, é dele. Isso que eu vos falo aqui e estou mostrando são verdades de Deus para a sua vida, e no que depender de mim, as próximas gerações que virão e que já estão por aí, não serão mais enganadas como um dia nós fomos. Porque enquanto eu viver, eu tenho certeza que você também pensa assim. Nós vamos proclamar as verdades até o último dia nessa terra. Eu quero deixar uma pergunta para vocês e quero que vocês me respondam. Então, se você se permite ser batizado por um homem falho, por um homem errante, você está anulando o feito daquele que não teve falha, daquele que não teve pecado, e que 2000 anos se passaram e ainda tem quem rejeite a sua graça, profanando o teu sangue que foi derramado. Espero que vocês hoje não concordem com esse tipo de prática. E pelo amor de Deus, quem ainda concorda, depois de tudo que eu estou falando aqui, me falem, por favor, por que vocês ainda concordam? Paulo disse, se você está em Cristo, você já é nova criatura, porque fomos santificados nele, através do sangue derramado da nova aliança estabelecida por ele. É lindo, toda essa obra consumada é linda. Graça e paz, e que você venha compartilhar esse vídeo. E que através dele muitas pessoas saiam desse engano, do engano da religião e principalmente da evangélica. Graça e paz.